Abram suas Bíblias comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Então, hoje pela manhã a gente esteve lá na Vila Maria, o culto de licenciatura, e eu quero falar um pouco aqui nessa noite sobre a graça revelada na vida de Paulo. Tá? A graça revelada na vida de Paulo. Paulo foi o ministro do Senhor, e nesse texto em específico, ele fala um pouco então sobre o chamado dele, ele fala um pouco sobre a conversão dele, e ele fala o que se espera de um ministro. Então isso é importante, porque lá hoje de manhã teve a licenciatura e tal, tem esses processos, mas é importante a igreja entender o que se espera de um ministro, o que se espera de um pastor, o que se espera de um líder. E isso é importante para vocês, não só por causa de mim, mas por qualquer pastor que vocês tiveram já, né, e tantos outros que a gente tem por aí. Então, isso é importante. A igreja, como corpo liderado por esses homens, ela precisa entender o que se espera desses homens biblicamente. E Paulo vai falar um pouco sobre isso nesse texto para Timóteo. Então, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante, nos diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar uma vez mais? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos por ela ser o meio, instrumento com a qual o Senhor fala conosco, com a qual o Senhor abre nossos entendimentos para compreender este mundo, para compreender as coisas que acontecem ao nosso redor e entender a nossa condição espiritual. E nós pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco através dela, iluminando nossos entendimentos, cativando a nossa atenção, que o Senhor ajude-nos a ver novas nuances nesse texto, que o Teu Espírito Santo abra nossos entendimentos para nós compararmos a nossa vida com o que a Tua Palavra espera de nós, para que nós venhamos Te servir melhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nossa, eu preciso pegar um água. Estou com uma coceira aqui já. Deixa eu tomar um pouquinho aqui. Inclusive, hoje pela manhã distribuí uma água mineral para a dona Erilda. Eles tomaram um pouco d'água? Ah, tá bom. Água mineral de Caxambu. Tem 7 tipos de água minerais lá. Trouxe um pouco. Tá bom. Então, irmãos, que tipo de assunto prende a tua atenção? Se você parar para pensar um pouco, nós veremos que todos nós temos uma certa tendência em nos aproximarmos de pessoas que gostam de falar das mesmas coisas que nós gostamos, ou pelo menos pessoas que têm assuntos parecidos. Se você gosta de falar de futebol, você não vai entrar num clube de astronomia para ir lá falar sobre futebol. Da mesma forma, se você gosta de astronomia, você não vai entrar num estádio para falar sobre esse assunto. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que se existia um assunto do qual Paulo gostava de falar, e ele sempre estava repetindo, era a graça de Deus revelada na sua vida. Nós vemos que Paulo fala sobre isso, nós vemos isso acontecendo a primeira vez no capítulo 9 de Atos. Depois nós vemos ele dando esse mesmo testemunho sobre o que aconteceu no capítulo 9, ele falando sobre esse assunto no capítulo 22 de Atos, no capítulo 26, e ele repete esses assuntos no capítulo 1 de Gálatas, no 2, Filipenses 13, e ele também repete aqui para Timóteo. Então, Paulo era um homem que gostava de falar sobre a graça de Deus,
sobre a graça de Deus. E aqui ele está falando sobre a graça revelada na sua vida, tá? A graça revelada na vida de Paulo. E ele mostra como essa graça foi revelada em 3 aspectos na sua vida. Em primeiro lugar, no verso 12 e 13, ele nos mostra como essa graça foi revelada no seu chamado ao ministério. No verso 14 e 15, ele nos mostra como essa graça foi revelada na sua conversão. E, por fim, ele nos mostra como essa graça foi revelada para que ele seja um exemplo de vida, no verso 16, e ele conclui no verso 17 com uma doxologia. Então, pense comigo, irmãos, quando nós escrevemos uma mensagem para alguém, você precisa mandar uma mensagem no WhatsApp cedo para alguém, você tem um objetivo. Se você manda uma mensagem para alguém, você quer comunicar alguma coisa, você quer chegar a algum lugar. Quando Paulo ele escreve essa carta para Timóteo, que era o WhatsApp da época, as cartas, ele tinha um objetivo em mente. E o primeiro objetivo que ele tinha era combater os falsos ensinos e os falsos apóstolos e os falsos mestres que estavam crescendo de forma bastante rápida na igreja de Éfeso. Por isso, nesse primeiro capítulo, se você olhar nos versículos anteriores, você vai ver que ele começa a falar sobre a lei de Deus, ele começa a falar um pouco sobre como Timóteo devia estar alerta a esses homens que estavam se filtrando na igreja. E para dar o próprio testemunho dele em relação ao que era um verdadeiro pregador do evangelho, para que Timóteo fizesse essa comparação, bom, o que é um falso mestre e o que é um verdadeiro mestre? Paulo dá o seu próprio testemunho nesses versos, do verso 12 em diante. Então, no verso 8 ao verso 11, ele combate os falsos ensinos, e agora ele está dando um exemplo para Timóteo, para ele comparar. Porque a gente sempre está comparando, beleza? Se um bom atleta, se um bom jogador de futebol é o Neymar, bom, quem é ruim é quem joga menos que ele. Nós sempre estamos fazendo comparações nesse sentido para entender algumas coisas. Bom, se essa casa é bonita, significa que casas que não têm o mesmo padrão não são tão bonitas. Então, Paulo está fazendo isso, ele está mostrando como Deus revelou a graça na vida dele, para que Timóteo fizesse a comparação entre o que é um verdadeiro apóstolo e o que é um falso apóstolo. E Paulo começa mostrando para Timóteo que a graça de Deus, a verdadeira graça, foi revelada no ministério dele, no chamado dele ao ministério, no verso 12 e 13. Olha comigo o verso 12 e 13. Ele diz: "Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade." Então, olha, irmãos, todos aqui provavelmente sabem como foi a vida de Paulo, ou pelo menos têm uma noção. Paulo ele foi um homem muito estudado, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, então na época você poderia escolher uma espécie de tutor, da qual você ia para a escola daquele tutor e se você tinha os requisitos básicos, você estudava com aquele homem. Por exemplo, Platão, que era um filósofo 400 anos antes de Cristo, mas que fundou uma academia na Grécia, ele exigia que os alunos eles tivessem no mínimo 30 anos e eles fossem formados em outras artes, como música, como esportes. E aí, então, para eles, ele estaria mais ou menos preparado para entrar na academia de Platão. Gamaliel era um fariseu muito conhecido, um fariseu muito popular da época, e Paulo escolhe Gamaliel como seu tutor para ele estudar. O problema é que Gamaliel era fariseu e quando Cristo ele ascende aos céus e o cristianismo começa a crescer como religião, os fariseus eles sempre tiveram um problema com Jesus. Eles sempre estavam combatendo, eles sempre estavam tendo embates com Cristo. E claro, os fariseus radicais, como Paulo, começaram a perseguir os cristãos de forma bastante ávida. E Paulo faz parte desse time. Paulo estava lá quando acontece o primeiro martírio da igreja, em Atos capítulo 7, quando Estevão é morto. Paulo estava lá. As vestes de Estevão caem nos pés de Paulo. Então, Paulo estava presenciando toda essa crescente do cristianismo e ele estava lá combatendo. Fato é que quando Deus chama ele
e esse chamado que ele está mostrando, que sou grato porque Cristo me chamou, ele está reconhecendo que ele era blasfemo, perseguidor insolente, porque vocês lembram em Atos capítulo 9, o que ele estava indo fazer em Damasco? Ele estava indo perseguir a igreja. E naquele momento Cristo chama ele. Então ele tinha noção de quem ele era, e por isso ele disse, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Então Deus chama Paulo, redime ele, para que Paulo agora fosse um pregador do evangelho, para que ele agora tivesse uma vida como exemplo, como padrão, para que ele servisse o Senhor. Então, irmãos, da mesma forma, esse chamado que acontece ministerial na vida de Paulo, ele acontece em paralelo com a sua conversão. É naquele momento, em Atos capítulo 9, quando Cristo chama ele, literalmente, ele vê Cristo, é quando ele se converte. É isso que ele diz no verso 14. Olhe comigo no verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está mostrando que essa graça revelada na vida dele foi, em primeiro lugar, no seu chamado ao ministério, mas também foi na sua conversão. Em primeiro lugar, ele precisava ser convertido, ele precisava ser redimido, para depois ele trabalhar para Cristo. Isso acontece de forma paralela. E Paulo ele não tem nenhuma vergonha em reconhecer, dizendo, olha, Cristo me chamou, Cristo me salvou, e eu sou um pecador. Na verdade, eu sou o pior de todos. Na verdade, eu persegui a igreja, eu era blasfemo, eu fazia todas essas coisas, mas Cristo me redimiu pelo seu amor. Pelo seu amor, pela sua graça, Ele me redimiu. Irmãos, a graça de Deus, John MacArthur define a graça de Deus como a influência livre e benevolente de um Deus santo, que opera de forma soberana na vida de pecadores não merecedores. Essa é a graça de Deus revelada na vida de todos nós. E a graça que foi revelada na vida de Paulo. E veja, quando Paulo ele recebe essa graça, quando ele recebe esse chamado, ele é chamado para que ele evidencie essa graça a outras pessoas através do seu próprio exemplo. E aqui eu quero que a gente comece a pensar um pouco mais a fundo sobre essa questão ministerial, sobre o que aconteceu na vida de Paulo e sobre o que se espera de pessoas que trabalham no reino de Cristo. Então, olhe comigo como nos versos em diante, nos versos 16, Paulo começa a mostrar que esse chamado que ele teve em Atos capítulo 9 teve um impacto para que ele seja um exemplo de vida. Olhe comigo no verso 16, ele diz, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então veja a progressão que Paulo está fazendo. Paulo está mostrando que ele era um blasfemo, ele era um perseguidor, ele era uma pessoa distante de Cristo. Cristo chama ele pela sua graça, pelo seu amor, e agora ele passa a ser um exemplo, ele passa a ser um padrão, para que ele demonstrasse a longanimidade de Deus, para que ele demonstrasse a graça de Deus. Então, essa é uma questão importante, porque todo líder, de certa forma, independentemente do ambiente, não só na igreja, numa empresa, um time de futebol, em qualquer ambiente, um líder ele é uma pessoa da qual outras pessoas seguem, né? Independentemente do ramo, ele é uma pessoa que as pessoas se espelham. Se você tem um técnico de futebol, ele é o líder porque a voz, as decisões finais, o que acontece no jogo, as decisões finais são tomadas por ele. Se você tem um patrão numa empresa, esse patrão ele é um líder porque as decisões finais é ele que toma, ele lidera o grupo. Na igreja não é diferente. Um ministro, um pastor ou uma pessoa que está envolvida com o reino, ela é uma pessoa que tem mais responsabilidades porque ela toma decisões pelas outras pessoas. Isso é ser um líder. Agora, a diferença é que
no reino de Deus, é o que Paulo está mostrando aqui, ele foi chamado para que ele demonstre publicamente a longanimidade de Deus, para que ele demonstre publicamente a graça de Deus, para que ele demonstre publicamente os frutos do Espírito, mais do que os seus liderados. Então, não existe nenhuma evidência bíblica para um chamado especial no ministério. Não existe nenhuma evidência bíblica que demonstre que um pastor ou que uma pessoa que segue o ministério, apareceu um anjo e disse, você vai ser um pastor, alguma coisa assim. Né? O que acontece é que essas pessoas, elas precisam, é o que Paulo vai dizer mais para frente, no capítulo 3, ela não pode ser neófita, ela não pode ser inexperiente, ela não pode ser uma pessoa que não saiba lidar com circunstâncias da vida e muito menos com relacionamento, porque a igreja é sobre relacionamentos. E por que é importante nós nos voltarmos para isso e entendermos isso? Porque vocês são quem elege a liderança. Então, aqui nós somos uma congregação, nós não elegemos ninguém ainda, mas se essa congregação se tornar uma igreja ainda, a responsabilidade de eleger no sistema presbiteriano é de vocês. E o que se espera é que vocês saibam o que vocês vão estar votando, em quem vocês vão estar votando. Então, uma liderança formada na igreja, seja pastores ou presbíteros, são pessoas, e como Paulo está mostrando aqui, são pessoas chamadas a demonstrar a longanimidade de Deus, a graça de Deus, são pessoas que evidenciem esses frutos na sua própria vida. Por quê? Para que eles sirvam de modelos a outros cristãos. Então, o trabalho no reino de Deus, a diferença de você trabalhar, de você ser um líder na igreja e de você ser um líder numa empresa, a diferença é que o propósito da igreja é avançar o reino de Cristo, através da pregação do evangelho, é você trabalhar diretamente com pessoas, com problemas de pessoas, é você aconselhar casais destruídos, é você preparar a próxima geração das crianças, é você fazer trabalhos fundamentalmente com pessoas. Numa empresa, o propósito principal é expandir a empresa, é ganhar dinheiro. A finalidade principal é enriquecer a empresa, expandir a empresa e tudo mais. Então, esse não é fundamentalmente o propósito da igreja, apesar das coisas estarem relacionadas. Sem dinheiro você não consegue fazer nada, você não consegue fazer muitas coisas. Mas o propósito principal é espalhar o reino de Deus. E por isso, você precisa ter pessoas que entendam isso, pessoas que demonstrem pela sua própria vida que elas entenderam essa graça, que demonstrem pela sua própria vida que elas entenderam esse amor do Senhor. E é isso que Paulo está querendo mostrar para Timóteo. Olha, esses falsos profetas que estão aparecendo na igreja aí, essas pessoas que estão aparecendo e se dizem chamados ao ministério, faça uma avaliação. Faça uma avaliação da vida deles. Eles evidenciam esses frutos de pessoas que caminham com o Senhor, que demonstram bons frutos e tudo mais, ou eles estão indo completamente contra a lei moral de Deus. Tá? Então, essa é uma avaliação que todo cristão ele precisa estar apto para fazer. Não só na sua própria liderança, mas também, ocasionalmente, se alguém se muda e precisa congregar em alguma outra igreja, fazer essa avaliação na igreja que vocês forem servir. Nós precisamos estar precavidos contra todas e qualquer circunstâncias que podem aparecer na nossa vida. E uma mudança é possível. Então, o que Paulo está demonstrando é isso. Ele foi chamado para que ele seja um líder, para que ele seja um modelo de todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, veja, irmãos, por vezes todos nós que trabalhamos em alguma instância na igreja, em algum departamento, se você é líder, seja departamento de casais, nas crianças, o grupo de louvor, qualquer instância da igreja, você exerce alguma forma de liderança. Você exerce alguma forma de liderança, de tomar decisões e fazer coisas nesse sentido. E o que se espera de pessoas que se envolvem diretamente no reino é que elas demonstrem a longanimidade de Deus, é que elas aprendam, como Paulo está demonstrando aqui, a serem
exemplos e a terem o propósito claro em mente. Veja o que Paulo está mostrando aqui no fim do verso. Que a razão que foi conceder misericórdia, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O propósito, muitas vezes a igreja falha, e eu falo isso igreja como um todo, como nós como igreja, como corpo de Cristo, nós falhamos na nossa missão por nós não sabermos qual é a nossa missão, por nós não desempenharmos a nossa, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Onde nós queremos chegar daqui meio ano? Onde nós queremos chegar daqui um ano? Onde nós queremos estar daqui 2 anos? Onde a igreja de Cristo quer estar daqui 100 anos? Paulo sabia que o propósito, a missão dele como líder, era que pessoas entendessem sobre Cristo, que pessoas se tornassem mais parecidas com Cristo e evidenciassem isso na sua vida. Da mesma forma, se nós como igrejas não termos claro em mente a nossa missão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então veja que Paulo conclui agora no verso 17, de maneira bastante grata e exultando a grandeza de Deus, porque foi Deus quem fez esse trabalho nele. Olha comigo no verso 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo conclui exaltando a grandeza e a majestade de Deus por aquilo que ele fez na vida dele. Então, essa é a primeira parte onde Paulo começa a demonstrar para Timóteo como ele deveria comparar os falsos profetas com um verdadeiro apóstolo, com um verdadeiro pregador do evangelho. Agora eu quero que a gente caminhe um pouco mais no livro de Timóteo. Paulo continua dando algumas orientações sobre como ele deveria examinar um homem para que ele fosse parte da liderança. Eu quero que a gente vá para o capítulo 3 de Timóteo. E olhe agora então quais são as qualidades, quais são as habilidades e as qualificações esperadas de um presbítero ou de um pastor. Tá? Então entendam que na igreja presbiteriana nós temos apenas 2 ofícios. Na igreja presbiteriana nós temos apenas 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Não existe outro ofício. Ou você é presbítero ou você é diácono. E o pastor é um presbítero também. Tá? Então nós temos presbítero docente, presbítero regente. Presbítero docente é aquele que se envolve com a docência da igreja, aquele que toma mais decisões em relação ao ensino. Esses são os chamados pastores. Os presbíteros regentes são aqueles que regem a igreja, são aqueles que tomam decisões mais administrativas. Mas isso não quer dizer que um não faça o trabalho do outro. Tá? Então entendam que a ênfase do presbítero docente é no ensino e a ênfase do presbítero regente é na administração, mas não significa que um presbítero regente não possa pregar ou que um presbítero docente não possa tomar decisões administrativas. Então vamos entender o que se espera desses homens. Quais são as qualidades e habilidades que são esperadas desses homens. 1 Timóteo, capítulo 3. Nos diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não ceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então veja, nessa lista, Paulo está dando aqui uma lista com 14 qualificações, 14 qualidades e 2 habilidades. Tá? Então, existem 14 qualidades que ele está descrevendo aqui para que os presbíteros tenham e 2 habilidades. Quais são essas? Vamos começar pelas habilidades. Quais são as habilidades que são requeridas desses homens? Existem apenas 2. Que ele seja apto para ensinar, essa é uma habilidade. Você precisa ter habilidade com o ensino, você precisa estudar um pouco de oratória, de retórica, você precisa saber estruturar um estudo, estruturar um sermão, você precisa ser apto. Ensinar
não é simplesmente falar o que vem na tua cabeça. Não é simplesmente receber a revelação de Deus, estou falando. Ou vou abrir a Bíblia e vou falar. Quando eu estava lá no fim de semana com meus amigos, quando eu estava voltando, o filho de um amigo meu perguntou para o pai dele: aproveitar que está vocês dois aqui, pastor, como é que vocês fazem para montar o sermão? Eu falei: o teu pai abre a Bíblia e coloca o dedo lá no meio, é isso aqui hoje. Mas aí ele explicou como ele faz e tudo mais. Mas é isso que Paulo está dizendo, tem que ser rápido, tem que saber fazer isso. Essa é a primeira habilidade. A segunda habilidade é que ele governe bem a própria casa. Então, são apenas essas duas habilidades, porque governo é uma habilidade. E olha só que curioso, Paulo faz uma pergunta retórica aqui, que para ele parecia tão óbvio, né? Ele diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Parece que para Paulo era óbvio que se uma pessoa ela cai em algum pecado sexual, ela está completamente inapta para ser um líder na igreja. Para Paulo isso parecia óbvio. Não tem, porque é um líder. Se ela não consegue guiar os próprios filhos, se ela não consegue conduzir a própria casa, se ela não consegue levantar 2 filhos de forma piedosa, como ela vai querer reger 80 pessoas? Como ela vai querer governar 100 pessoas? Não faz sentido. E é isso que Paulo está questionando. E aí isso fica a reflexão para vocês como igreja. Quantos líderes nós temos que nós consigamos olhar e dizer: a casa dele é exemplo? Isso deveria ser uma preocupação para o mundo evangélico. Para o mundo evangélico. Por quê? Porque os filhos, a casa dele fala muito sobre ele como líder. Então, Paulo está fazendo essa advertência. Ele precisa ter habilidade para ensinar e ele precisa saber governar bem a própria casa. E, além disso, ele precisa ter todas essas outras qualidades. Ser irrepreensível, esposo de uma só mulher. Por que Paulo está falando aqui que ele precisava ser esposo de uma só mulher? Porque na época a poligamia era muito praticada e é muito complicado quando você está fazendo uma transição entre poligamia e monogamia, né? Então, na igreja de Éfeso havia vários homens aptos, qualificados, mas que tinham mais de uma mulher. Isso era um problema, porque é a mesma coisa que acontece na África. Nós temos várias tribos que ainda praticam a poligamia. Aí você começa a pregar o evangelho lá, as pessoas se convertem, como é que você faz? Você diz: não, abandona essa esposa e fica com essa. É complicado, é um embate cultural complicado. Por isso Paulo está dizendo: olha, vocês estão passando por essa transição, pregue o evangelho, pregue a monogamia, e mesmo que tenha homens que sejam muito bons, para o ministério é só aquele que seja esposo de uma só mulher. Então Paulo está dizendo: para o ministério tem que ser homens que são casados com uma só mulher. Não é um problema para nós hoje em dia. Diz que ele seja temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, né? Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então, todas essas características, a gente poderia olhar uma por uma, com bastante a fundo em cada uma delas, mas nós não temos tempo hoje para fazer isso. Eu quero dar um panorama geral para que vocês entendam o que se espera de um líder, o que se espera de um presbítero. Então, irmãos, o que você deve fazer como igreja? Você deve entender isso, você deve orar para que Deus prepare homens e para que Deus guarde aqueles que estão. Né? Paulo vai fazer essa advertência: quem está em pé, ore para que não caia. E ore pela liderança que está sendo formada na nossa igreja. Ore pelo Eduardo, ore pelo Ivan, ore pelo Thomas. Se Deus abençoar se as coisas acontecerem futuramente, nós tornarmos a igreja, eles estão nesse processo de preparação para se tornar liderança. Então, isso é importante, porque na hora de votar, a responsabilidade cai sobre vocês. Tá? E vocês elegerem homens que tenham essas qualidades e essas habilidades. Então, tem coisas que uns têm mais dificuldade de desenvolver, tem outros que têm outras dificuldades, mas como Paulo está mostrando aqui no primeiro texto que nós lemos,
É pela graça de Deus que tudo isso acontece. É pela graça de Deus na vida de qualquer ministro que o reino dele avança. Não é pelas nossas habilidades, nós podemos desenvolver habilidades, nós podemos ter dons e talentos, mas é sempre pela graça de Deus. E isso é belo, porque isso tira o mérito sobre nós, isso tira a capacidade que nós achamos ter, mas a graça de Deus prepara, qualifica homens para que eles avancem o reino de Deus. Então, ore pela liderança, ore pela igreja como um todo, para que a liderança em si, eu digo a liderança como um todo da Igreja Presbiteriana do Brasil, não se perca em debates supérfluos, porque muitas vezes isso é fácil de acontecer. Nós estamos com a classe de novos membros ali, a gente teve aula essa semana, eu estava explicando sobre essas diferenças das instâncias que nós temos na Igreja Presbiteriana. Então, nós conseguimos sustentar biblicamente até o presbitério, então nós temos conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. Biblicamente, nós conseguimos sustentar até presbitério. Sínodo e supremo concílio é uma tentativa de manter a igreja no mesmo padrão teológico, mas não tem funcionado muito. E muitas dessas coisas tomam tempo dos pastores, um monte de tempo, em reunião, em documento, em debate, que no fim das contas não leva em nada. Não ajuda a resolver muita coisa, que é uma tentativa de tentar unir a igreja nacional. Mas isso é difícil. Por quê? Porque se você viajar para Minas Gerais, você ir para o Sul, você vai ver que as igrejas são diferentes, porque é um povo diferente, uma cultura diferente. Então, é muito difícil. Então, ore para que Deus preserve os seus ministros, para que eles foquem no que realmente importa, que é a igreja local. Que é o cuidado com as pessoas que eles encontram todo domingo, que eles têm contato durante a semana. Para que dessa forma Cristo seja glorificado, para que dessa forma o reino do Senhor avance, em tudo isso a igreja cresça, a igreja seja abençoada. Então, tenham claro isso em mente, é a graça de Deus que fez isso na vida de Paulo e fez na vida de Timóteo e fez na vida de todos os outros ministros, e que o Senhor nos ajude nesse processo. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos por o Senhor ter preservado a tua igreja ao longo da história, ter preservado a tua palavra através de homens que pregaram o teu evangelho, que desbravaram lugares, que entraram em lugares onde o teu evangelho nunca tinha chegado, mas que foram corajosos, que enfrentaram dificuldades, que enfrentaram doenças, enfrentaram pestes, enfrentaram percas familiares, para que o teu evangelho avançasse. Nós te louvamos pela vida de cada um deles, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Com certeza, teve muitos homens antes que fizeram um trabalho, e nós te louvamos pela vida de cada um deles. E nós rogamos, Senhor, que o Senhor continue abençoando a tua igreja nesse bairro, abençoando a tua igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, preservando os ministros, que o pecado no coração seja, Senhor, cada vez mais extinguido, que Cristo venha aparecer cada vez mais, que o Senhor purifique a tua igreja, começando pelos ministros, começando por aqueles que são liderança, que são padrão, para que dessa forma a tua igreja seja sustentada, seja enriquecida, Senhor, com a tua palavra. Nós oramos pela nossa igreja mãe, pela igreja presbiteriana de Vila Maria, que o Senhor esteja abençoando o reverendo Dario e os presbíteros, os pastores auxiliares, que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre eles, direcionando o trabalho deles, direcionando as decisões que precisam ser tomadas, para que em tudo isso o Senhor seja glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.